Apocalipse, capítulo 11, versículo 15, e o capítulo 20, o versículo 6, diz assim: O sétimo anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes, dizendo: O reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Amém. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. O reino do mundo se torna o reino de Cristo na sua vinda, após executar o seu juízo sobre as nações. O reinar do Senhor pelos séculos dos séculos é o seu reinar no reino milenar e no novo céu e nova terra pela eternidade. Isso indica que a sétima trombeta inclui novo céu e nova terra com a nova Jerusalém. Efésios capítulo 5, versículo 5 fala do reino de Cristo e de Deus. O reino de Cristo é o milênio. Nem todos os crentes participarão do milênio. Apenas os santos vencedores participarão. Os que são impuros não terão herança no reino de Cristo e de Deus na era vindoura. Portanto, é o reino de Cristo e ao mesmo tempo também é o reino de Deus. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 11, fala da entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O reino eterno aqui refere-se ao reino de Deus dada ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que se manifestará quando ele voltar. Será uma recompensa para os seus crentes fiéis. Cristo redimiu a igreja com seu sangue, por meio da sua morte, para que se torne o reino de Deus na igreja, e o reino do nosso Senhor e do seu Cristo no milênio. E o reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo compõe o milênio na era vindoura e no novo céu e nova terra, na eternidade. Eles não fazem parte da era da igreja. Existem alguns aspectos do reino de Deus. O reino de Deus é único e eterno, mas com dispensações diferentes uma das outras. No reino eterno de Deus, inclui tanto a eternidade passada, como o presente e a eternidade futura. Agora, quando Apocalipse capítulo 11, versículo 15, fala que o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos, está falando de uma dispensação específica, que vai ser uma recompensa que Deus dará a todos os crentes fiéis durante um período de 1000 anos de reinado. Essa vai ser a recompensa de todos aqueles crentes hoje fiéis ao Senhor, que busca em primeiro lugar o nosso Senhor. Então esse reino ele é dispensacional, é 1000 anos, especificamente 1000 anos de reinado, que o Senhor dará aos crentes fiéis, ao servo bom, fiel e prudente. Aquele servo que recebeu 1 talento, ou 2, ou 3, ou 5, que multiplicou, que serviu ao Senhor em espírito, não buscou mais a sua própria ambição, não buscou fazer a obra de Deus visando os seus próprios interesses financeiros, mas fazendo a obra de Deus em amor e em espírito, sendo um canal, um vaso de bênção nas mãos de Deus para outras pessoas, transmitindo a palavra do reino, a palavra da verdade, o evangelho do reino, tanto o evangelho da graça, que é a salvação para aqueles que ainda não conhecem o Senhor, e o evangelho do reino, ajudando a aperfeiçoar, treinar, ajudando os irmãos a crescer em vida, edificando os santos, preparando eles para receber a herança completa do Pai Celestial. Então esse reino, ele é específico, e ele acontecerá durante 1000 anos, agora na era vindoura, na próxima dispensação. Porque quando Jesus voltar, pela terceira vez, ele vai destruir o anticristo. Ele virá com todos os vencedores e descerá em Jerusalém, especificamente. A partir desse momento vai ser introduzida a nova dispensação. A dispensação da lei já se passou no passado, que é o Antigo Testamento. A dispensação da igreja, que é o Novo Testamento, terá passado também. Então vai ser introduzido um reino onde participarão todos os vencedores de todas as eras, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento. Então, falando dessa maneira, fica mais simples de a gente entender os aspectos do reino de Deus. O reino é um só, o Cristo é o mesmo e Deus é o mesmo. E Cristo e Deus e Cristo é um só. Eles são um, mas em aspecto diferente. Quem conquista o reino de Deus e estabelece a autoridade de Deus
sobre todas as nações é Cristo juntamente com os crentes vencedores. Nesse aspecto é o reino de Cristo. Mas uma vez que o Senhor Jesus conquista o reino de Deus e estabelece o reino de Deus sobre toda a terra, é Deus governando por meio de Cristo. A autoridade de Deus está sendo estabelecida. Nós lemos ali, João capítulo 3, versículo 6, fala do novo nascimento do crente, da regeneração. Foi quando cada um de nós, os filhos de Deus, pela primeira vez, recebemos a palavra do Evangelho, recebemos a graça do Senhor e cremos em Cristo pela primeira vez. Ele nos salvou da perdição eterna, nos lavou com seu sangue e nos redimiu. Porque antes de crer, nós estávamos separados do reino de Deus. Porque o reino de Deus é onde Deus está presente, exercendo a sua autoridade e governando. A palavra diz que nós estávamos debaixo da autoridade de Satanás, da autoridade das trevas. Nós éramos escravos do império satânico antes de conhecer o Senhor. E a Bíblia diz que o Senhor nos libertou, ao crermos nele, o Senhor nos libertou do império das trevas e nos tirou da autoridade de Satanás e nos transferiu, nos transportou para a autoridade de Deus. Nesse momento, ao nascer de novo, o reino de Deus entrou em nós. Então, nesse momento, nós já estamos dentro do reino eterno do Senhor. Esse é o aspecto do reino eterno do Senhor. Mas para participar do reino no aspecto de dispensação, como prêmio, como recompensa para o crente vencedor, não basta só estar no reino de Deus, dentro dessa esfera. Agora a gente precisa cooperar com a vontade de Deus, precisamos aprender a andar no Espírito, na esfera onde o Senhor habita em nós, que é o nosso Espírito. Precisamos agora ser transferido do nosso natural, da nossa esfera natural, terrenal, para vivermos pela esfera de Deus, debaixo do reinado de Cristo, do encabeçamento de Cristo. Essa é uma das lições que precisamos aprender e ela leva bastante tempo. Todos nós estamos no mesmo caminho, o caminho estreito que nos conduz à vida. Enfim, nos conduz ao crescimento de vida, nos levando a nos tornar filhos maduros, a alcançar a plena filiação, a maturidade de vida, para estarmos qualificados para reinar com o Senhor. Existem duas vestes espirituais. A primeira é a veste de justiça, que é Cristo. A Bíblia diz em 1 Coríntios que Cristo se tornou da parte de Deus nossa justiça, sabedoria, santificação e redenção. Então Cristo hoje é a nossa justiça. Nós não estamos mais nus por causa do pecado. Hoje nós estamos cobertos, debaixo da cobertura do sangue de Cristo, da sua justiça. Ele nos justificou e nos lavou. Então nós não estamos mais despidos diante de Deus, e nem diante das trevas. Satanás e todo o seu exército, quando olha para cada um dos filhos de Deus, tem uma veste já de linho finíssimo, pura, que é Cristo. Nossa proteção, nossa segurança é Cristo. Então isso nos garante a salvação eterna. Agora, para nos garantir fazer parte da nova dispensação que está prestes a acontecer na volta do Senhor Jesus, que é a nossa coroa, que é a nossa recompensa, a gente precisa agora bordar a nossa segunda veste, que é a veste nupcial, que vai nos dar qualificação, que vai ser o nosso convite, a nossa credencial para participarmos do gozo do Senhor. Então precisamos dessa segunda veste. Então gostaria de falar novamente, o primeiro aspecto do reino eterno de Deus é o reino de eternidade a eternidade. Esse reino, nós estávamos de fora dele antes de crer em Jesus. Uma vez que cremos no Senhor, nascemos de Deus. Então fomos introduzidos para dentro da esfera eterna do reino de Deus. Agora precisamos andar em sintonia com o reinado de Cristo em nós, deixar Ele nos dominar, nos governar, nos guiar, nos fazer andar em espírito, debaixo da sua direção, do seu governar, e trazer esse reino para dentro de nós. Por isso que o Senhor Jesus ensina a oração do Pai Nosso. Ele diz ali: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, e venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade aqui na terra, como é feita nos céus. Essa oração, ela vem ensinar para nós princípios. Um princípio que nos leva a orar para trazer a vontade de Deus para a terra, para ligar a vontade de Deus nessa terra. É uma oração um pouco mais elevada e profunda que precisamos desenvolver. Não precisamos ficar repetindo necessariamente essa oração, não. Ela nos dá um gabarito para podermos aprender a orar segundo a vontade de Deus no Espírito. Então, toda vez que você vai genuinamente orar, não somente por causa da nossa necessidade, mas orar para trazer a vontade de Deus, para que a vontade de Deus seja feita, e a vontade de Deus vem, o reino de Deus vem junto com a sua vontade. Aí, nós não estamos apenas dentro do reino, agora nós estamos sendo guiados, movidos por Deus, por esse reino. E por viver dessa maneira, a gente vai se tornando cada vez mais fiéis a Deus.
Vamos conhecendo mais o Senhor, tendo intimidade com Ele, andando lado a lado com o Senhor. E a gente vai se preocupar mais com o coração de Deus, com a necessidade de Deus. Deus tem uma necessidade de trazer o seu reino para essa terra, fazer que a sua vontade seja feita na terra e conquistando todo o território dessa terra para expulsar definitivamente Satanás dessa terra e acabar com essa bagunça, com essa desordem que está essa terra. Então podemos dizer que o reino milenar é como se Deus puxasse uma gaveta do seu reino eterno de 1000 anos. Então ele tira 1000 anos da eternidade e puxa como uma gaveta e vai nos dar como um presente, uma recompensa. Servo bom, fiel e prudente, foste fiel no pouco, eu te colocarei no muito. Entra no gozo do teu Senhor. Então, gostaria de frisar mais uma vez. Glórias a Deus, que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós. Amados irmãos, o reino eterno já estamos. Agora nós precisamos da esfera, da atmosfera desse reino hoje. Vivendo debaixo dessa atmosfera, dessa esfera, andando na esfera de Deus, andando em Deus, sendo um com Deus, estamos nos preparando para o reino oficial, que ele vai ser estabelecido legalmente e oficialmente sobre toda a terra, que é 1000 anos, que vai ser a próxima era, a próxima dispensação de Deus nessa terra. Uma vez reinando com Cristo 1000 anos, no término dos 1000 anos, aí sim se abrirá diante de nós a eternidade futura, que vai ser o novo céu, a nova terra e a nova Jerusalém, que vai ser a igreja no seu estado máximo de consumação, onde Deus vai estar plenamente habitado na igreja e a igreja vai estar totalmente misturado com Deus. Vai se tornar uma cidade maravilhosa, da qual Deus vai ter o seu representante eterno. Que o Senhor tenha misericórdia de nós nesse dia, nos faz entender mais o seu coração, nos tira dessa esfera terrenal e nos faz transcender aos céus para ter uma comunhão celestial com Ele e de trazer sempre o reino dos céus. Que a nossa vida seja esse canal, seja essa chave que abre o reino de Deus. Ó Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Paro por aqui. Que Deus abençoe a todos ricamente em Cristo Jesus.